Graça e paz, bom dia. Estamos de volta com Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Estamos acompanhando o apóstolo Paulo, a- após ter sido praticamente expulso aqui de Tessalônica, foi parar numa cidade que por algum tempo, pouco tempo, foi para ele motivo de uma grande alegria. Eles foram muitíssimo bem recebidos. E os bereanos, a palavra de Deus declara que eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Desta forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas de alta sociedade e não poucos homens gregos. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe e nos ilumine durante a nossa breve reflexão. Nós sabemos, nós sabemos que algumas pessoas estão muito satisfeitas, plenamente satisfeitas com o que têm, com o que possuem. Acreditam ter um perfeito domínio das suas vidas, acreditam ter controle sobre as suas famílias, sobre os seus negócios, acreditam ter no dinheiro uma fonte de segurança, uma fonte de estabilidade, e eu não nego isso. Muitas pessoas estão muito satisfeitas com a sua fé, com a sua religião, ou com a sua não religião, com a sua forma de viver, com a sua maneira de deixar viver. A satisfação é uma busca humana, um estado de tranquilidade, um estado de paz, um estado de prazer, de satisfação, né? Um estado de próximo à plenitude. Se tudo está bem, para que mudar? Se tudo está bem, para que mexer? Porque o ser humano é dotado de um espírito. De tempos em tempos, todos passamos por um período de um tipo de angústia, de um tipo de expectativa, ou uma ansiedade, ou uma depressão. É o século aí da depressão e da ansiedade, que nem sempre são problemas em si. Nem sempre a depressão é o problema, nem sempre a ansiedade é o problema. Elas podem ser também consequências de um outro problema. A razão de ser, a razão de existir, o motivo de viver, um sentido maior para tudo aquilo que nós passamos e vivemos. E quando o apóstolo Paulo chegou na sinagoga de Bereia, da cidade de Bereia, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo alcançou muito rapidamente essas pessoas. Pessoas que viviam até bem, pessoas que estavam bem localizadas, né? bem situadas na vida, pessoas bem estabelecidas no mundo, mas que no fundo necessitavam de algo mais, sentiam esse ímpeto, esse desejo, tinham em si essa expectativa. E quando o apóstolo Paulo chegou anunciando que o Messias veio, Jesus é o Cristo prometido pelos profetas, esse povo se alegrou tremendamente, que a Bíblia declara que eles eram mais nobres do que os da cidade vizinha. Não só a mensagem, não só a mensagem do apóstolo Paulo foi abençoada, foi ungida, como se diz, né, o homem cheio do Espírito Santo, como também as vidas e a mente daqueles que a receberam foram igualmente fortalecidas, ungidas pelo Espírito Santo, de maneira tal que eles reconheceram a necessidade de confirmar tudo aquilo que eles estavam ouvindo, que era de fato o que eles estavam aguardando, estava de acordo com as Escrituras. E ocorre aqui um movimento aqui de estudo bíblico, estudo das Escrituras. A Bíblia declara que diariamente, os de Bereia
estudavam as Escrituras para confirmarem por eles mesmos os ensinamentos do apóstolo Paulo. Dedicaram-se aos estudos. Não só os judeus, mas também os gentios convertidos, que a Bíblia declara aqui, mulheres da alta sociedade e também homens gregos, da cultura grega. Nós já falamos, e é preciso entender que nesse momento em que o cristianismo está sendo anunciado, está sendo proclamado, nesse período em que Deus revelou-se através de Cristo Jesus, a humanidade não passava tão somente por um período de pacificação decorrente de um império poderosíssimo que era o Império Romano. A humanidade também enfrentava o esfacelamento das idolatrias, das religiões da época, que não mais satisfaziam as necessidades e os anseios das pessoas. E olha que as religiões daqueles dias não são tão diferentes das religiões dos dias de hoje, porque buscavam tão somente satisfazer todo e qualquer tipo de necessidade ou anseio humano. Toda e qualquer expectativa que o ser humano pudesse ter em relação à vida, no tocante a prazer, a alegria, as religiões ofereciam em abundância, com fartura. E também havia aquelas religiões que, para aqueles que estavam fartos daquilo tudo, proibiam absolutamente tudo. Mas a aridez com que tratavam a vida também não satisfaziam os anseios do espírito humano, porque pareciam negar a existência de um espírito, de uma alma, muito embora levassem sempre isso em consideração. O Evangelho restaura o equilíbrio, o Evangelho restaura a verdade, o Evangelho restaura a paz. O Evangelho reconfigura, por assim dizer, a natureza humana de maneira a estabelecer o equilíbrio proposto por Deus, o Criador. O homem é corpo, mas também é espírito. O homem é matéria, mas também é não matéria. Muitas pessoas hoje voltaram a desacreditar que o homem é espírito, né? Alegam que o homem é só matéria. E tem gente que fala que isso é uma mensagem científica. Não é verdade. Nem toda hipótese ou teoria científica está de acordo com os próprios postulados científicos. Esse negócio de batizar tudo de cientificamente não é bem assim. As coisas não são assim tão simples, tão ingênuas. O ser humano não é tão tolo, não é tão vazio. Por alguns motivos, por algumas razões, não convém levar em consideração determinados aspectos com os quais a pessoa não consegue lidar. Então, quem está trabalhando para produzir um medicamento, um equipamento, um mecanismo, ou desenvolver uma funcionalidade, uma habilidade, ele não leva em considerações a humanidade, a espiritualidade do ser humano, porque não é isso com que ele está lidando. Ele não tem, ele não deve, ele não pode, ele não é capaz. Então, preocupar-se com aquilo que ele não é capaz não faz nenhum sentido. O ser humano necessita de nutrição, tanto orgânica para o seu corpo, quanto espiritual, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu viver. Muitas coisas o mundo, a sociedade fornece, o ser humano necessita de alegria. A alegria, as festas, as comemorações, o teatro, o cinema, a cultura, são ferramentas úteis para a edificação emocional do indivíduo. Mas isso não preenche tudo aquilo que o ser humano necessita para sentir-se em paz consigo mesmo e com o seu Criador. Tal qual os bereanos, nós precisamos, é interessante que a igreja, eu imagino que é interessante que a igreja retorne ao estudo das Escrituras. Hoje há uma série de facilitações. Eu tenho alguns facilitadores. Eu nunca escondi, não tive uma boa formação, mas eu procuro suprir com material
de uma boa qualidade. Então, eu tenho aí os meus professores, aos quais eu recorro sempre que eu preciso, que são os livros, né? O sujeito tinha para dizer, ele se expressou da melhor maneira possível naquele livro, mesmo que estivesse vivo, eu fosse procurá-lo, dificilmente ele extrapolaria o que está registrado no livro, porque o livro guarda uma coerência com um todo escriturístico. Então, eu posso consultar com uma certa tranquilidade. Temos também a Bíblia. A igreja tem a Bíblia. É o livro mais vendido, talvez um dos menos lidos. É Salmo 23 e Salmo 91. Salmo 23 e Salmo 91. Já seria ótimo começar por aí. Muitos deixam aberto lá como uma proteção nessa cultura que lembra mais a magia, né? Que lembra mais a magia, né? De estabelecer fórmulas de proteção do ambiente, do trabalho, e coloca um texto de um salmo, outro texto de outro, um texto de uma oração. Seria preferível a pessoa fazer as suas orações antes de iniciar a atividade do trabalho, ou toda e qualquer outra atividade, ou após também. E com os bereanos nós aprendemos isso. Absolutamente nada substitui a dedicação pessoal. Você pode ser ensinado pelo apóstolo Paulo, você pode ter sido ensinado pelo apóstolo Pedro, você pode ter sido ensinado pelo profeta Jeremias. Se você não se dedicar pessoalmente a assimilar aquela verdade, não adiantará de muito. O que este homem falou nunca foi dito antes. Foi mesmo que ele disse? Alguma coisa que diz respeito à salvação da humanidade. Tá, isso é muito bom, é muito importante. Mas quando a pessoa se dedica, se empenha, ela se alimenta do mesmo Espírito que alimentou o apóstolo, o Espírito Santo, que eu gosto de chamar Espírito de vida e ressurreição. Essas pessoas ressurgiram para a vida. Esses homens e mulheres ressurgiram para Deus. Ressurgiram para si mesmos. Procuravam sentido, significado, respostas, e a resposta veio. A resposta veio através da fé em Cristo Jesus. Eu creio que é isso que nós podemos extrair e assimilar desse texto que fala da nobreza dos bereanos. Depois de algum tempo, em Bereia, os tessalonicenses souberam, foram lá, perseguiram de novo o apóstolo Paulo. Paulo foi encaminhado para Atenas, onde ele proferiu aqui o famoso sermão aqui ao Deus desconhecido. Mas em Bereia permaneceram Silas e Timóteo ensinando. O que o Espírito Santo realizou em Bereia não se perdeu com a saída do apóstolo, porque o Espírito Santo permaneceu com os bereanos. Essa é a ideia. A vida em comunhão com o Espírito Santo, essa dinâmica de viver o Evangelho. O ímpeto não é só a proclamação, o ímpeto é a incorporação das verdades. O ímpeto é procurar viver a verdade do Evangelho. Em Bereia aconteceu, em Tessalônica também aconteceu, mas a nobreza dos bereanos é exposta pela Bíblia, porque eles se empenharam em reconhecer a verdade por si próprios. Não se limitaram a debater ou aceitar a palavra do apóstolo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz. E procure nas Sagradas Escrituras. A resposta está aqui, bem diante dos seus olhos. Deus te abençoe.